Olá, gente. Vamos aqui para a nossa próxima aula, tá? Vamos agora praticar, tá bom? Vamos praticar aquilo que nós aprendemos acerca de porcentagem, tá? Vamos aí fixar os nossos conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Eu me chamo Thaleson Patrick, tá? Eu sou professor de matemática, eu estou aqui para facilitar a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui para a nossa primeira questão, tá bom? Primeira questão diz o seguinte: em Pernambuco, um agricultor da região do Agreste colheu uma certa quantidade de tomates. Ele decidiu, tá? Ele decidiu vender 3/4 da sua produção e doar 2/5 do restante da produção, tá bom? Para caridade, certo? Para uma instituição de caridade. O percentual da quantidade total de tomates doados é quanto? Então vamos lá, questão bem simples, tá bom? Então se ele vende 3/4, então quer dizer que a sobra é quanto? Olha, a sobra é 1/4, tá bom? Se sobra 1/4, desses 1/4, ele vai doar, certo? Ele vai doar 2/5 dele, tá bom? Ou seja, tá? O que vai acontecer aqui? Ele vai calcular 2/5 de 1/4, certo? Então, 2/5 de 1/4 é 2/5 vezes 1/4, tá? Então, multiplicações de fração, multiplica os numeradores. Então, 2 vezes 1 dá 2 e 5 vezes 4 é 20. Então, quer dizer que ele vai doar 2/20 para uma instituição de caridade, tá bom? Agora, quanto é que vale esse percentual, tá? Isso em percentual. Então, é apenas converter 2/20. Qual é a forma mais prática? É você multiplicar aqui, ó, por 100%, tá bom? Então, quando você multiplica 2 vezes 100, vai dar 200, tá bom? Dividido para 20, tá? Aqui eu realizo os meus sonhos de criança, né? O está à vista, baby. Então, eu vou ter 20 dividido para 2, calma, deixa que eu faço. Dá 20, eu tenho 20 aqui, dividido por 2 dá 10. Olha aí, acertei. Miserável. Tem alternativa? Tem. Letra B de bem facinho, tá bom? Então, uma questão que não é difícil, tá? Apenas a questão de interpretação textual, tá? E a transformação aqui no final para a porcentagem, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Em Recife, a tarifa do ônibus a tarifa de ônibus para passageiro comum era de R$ 4,60, tá? No entanto, o governo do estado anunciou um aumento. Eita, se aumenta, somar, né? Isso de 6% no valor da tarifa. O novo valor da tarifa, após o aumento, será de aproximadamente, certo? Vamos lá. Essa palavra aproximadamente, você tem que ter muito cuidado com ela, tá? Por quê? Porque às vezes você não vai encontrar alternativa após a conta. Se você não encontra alternativa após a conta, tá? Subtende-se, tá? No caso da palavra aproximadamente, que você tem que pegar um número mais próximo do resultado, tá bom? Mas vamos lá. Como é 6%, eu posso fazer de duas formas. A primeira, calcular 6% de... Botei muito junto aqui, ó. 6% de 4,60, tá bom? 4,60, tá? Certo? Ou pegar o aumento, que é quanto? 106% de 4,60, tá bom? Você pode pegar os dois casos, tá? Esse primeiro aqui você vai fazer um pouquinho mais de conta, esse segundo aqui tu vai direto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, 6%. 6 sobre 100 vezes quanto? 4,60, tá bom? Então, multiplicando aqui em cima, eu vou encontrar um valor de 2,76, tá? Dividido por 100, tá bom? Então, aqui, não, perdão, aqui em cima vai ficar 27, tá? Perdão, na vírgula, 27,60 dividido por 100, tá? Que no frigir dos ovos vai encontrar 0,27,6, tá? No caso aqui, centavos. Então, quer dizer que o aumento vai ser de quanto? Olha, vai ser os R$ 4,60 mais 0,276, tá? No caso aqui, eu vou encontrar quanto? Se eu somar 4,60
60. Eu vou encontrar um total de 4,87,6, tá bom? Ó, perceba que não tem, tá? Mas o que acontece na aproximação? A aproximação, você vai por número, tá? Então, 6, como já passou de 5, você aproximar para a próxima casa, tá bom? Então, você arredonda esse cara, consequentemente, a próxima casa aqui, que é o 7, tá? Ele vai para a próxima casa, que é o quê? 8. Então, significa que aproximadamente é 4,88, certo? Do que aproximadamente, tá bom? Certo? Contando que não tem 4,87, tá certo? Agora, se eu fosse por aqui, como é que ficaria? Mesmo procedimento, né? Ó, 106 dividido por 100, tá? Vezes 4,60, tá? Então, 106 vezes 4,60, eu vou ter aqui um valor de 487,6 dividido por 100, tá? Quando eu fizer essas contas, eu vou encontrar 4,876, tá? Aproximando, tá bom? Vai ficar 4,88, tá bom? Como a gente já viu aí na letra C de caramba, bem facinho, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, tá bom? Próxima questão diz o seguinte: o número 6 é 1/4% de qual valor? Tá? Agora vamos aqui, tá? Essa continha aqui, ele é o contrário daquilo que nós já estávamos fazendo, tá bom? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, que ele tem alguém aqui, tá bom? Ele fala o seguinte, olha, 1/4% de alguém aqui, ó, tá? É igual a 6, tá bom? Ele quer saber quem é esse cara aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Vamos montar a minha continha do jeito que tá aqui. Então, 1/4. Se eu for dividir 1/4, eu vou encontrar 0,25%, tá bom? Continha básica, tá? De alguém, tá bom? De alguém aqui, ó, tá? Que é igual a 6, ok? Então é o seguinte, esse dia aqui não remete a uma operação, que operação é essa? Não é uma multiplicação, certo? Então é o seguinte, se eu estou vindo daqui para encontrar o meu 6, tá? Eu estou multiplicando, tá? Agora, se eu for voltar, ok, para cá, tá? Eu vou fazer o inverso, tá? Então o que é o inverso? Dividir. Ok? Então vamos lá, vamos entender aqui cada ponto. Eu vou dividir por quem? Olha, vou pegar esse cara e dividir por esse daqui, ó, tá bom? Então, a minha conta aqui é exatamente o seguinte, é 6, tá? Dividido por 0,25%, ok? Essa é a conta, tá? Então, aqui é apenas matemática básica, né? Então, é 6, 0,25, tá bom? Vou transformar ela em porcentagem, ou perdão, em forma fracionária, né? Então aqui vai ficar 0,25, né? Isso sobre 100, tá? Divisão de fração 6 sobre 1 vezes quanto? 100, né? Isso sobre 0,25, tá certo? Vamos aqui fazer as continhas, tá? Lembrando que esses carinhas aqui, tá? Que é números decimais, tá? Você sempre pode aumentar zeros no contrário. O que é o contrário? Se ele tiver no numerador, você aumenta zeros no denominador, tá? E se ele tiver no denominador, você aumenta zeros no numerador, tá bom? Então, pelas contas, aqui vai ficar o quê? Ó? 6 vezes, olha, não são duas casas, então vou aumentar 2 zeros. Então aqui eu já tenho 2, então aumenta mais 2, tá? Então é 10.000 dividido por 25, tá bom? Então, 10.000 dividido por 25 daria quanto? Você pode dividir ou multiplicar, não é isso? Então, 10.000 dividido por 25 vai dar 400, tá bom? Então, aqui vai ficar 6 vezes 400, ok? Então, 6 vezes 400 vai dar quanto aqui? 2.400, ok? Que está na letra C de caramba, bem facinho, tá? Então, só para você entender, tá? Se você pegasse, tá? Ó, se você pegasse 1/4% de 2.400, tá? Você encontraria 6, tá? Como é que seria isso? Daqui para cá, ó, daqui para o 6, você ia multiplicar, tá? Como? 1/4% é 0,25% vezes
2.400, tá bom? Que você ia encontrar a conta. Como você está voltando, tá? Você pode dividir, tá bom? Vamos agora para frente, tá? Vamos aqui para a próxima questão, tá bom? Questão de número 4. Diz o seguinte: um telefone celular custava R$ 2.000, né? Ok? R$ 2.000 em janeiro, tá? Em abril, seu preço foi reajustado em 10%, tá bom? Se ele foi reajustado, significa que teve o quê? Aumento, tá bom? Então, em abril foi reajustado em 10%. Em julho, o preço foi novamente reajustado, tá? Em 10%, tá bom? Numa promoção, em novembro, já no final do ano, Rogério finalmente comprou com um desconto de 20% o celular. Quanto ele pagou desse aparelho? Vamos lá. Gente, aqui não vai ser 0%, tá? Como acredito eu que você deva estar pensando. Ah, se ele aumentou 10 e aumentou 10 dá 20. Se eu dou desconto de 20, então dá 0. Negativo, tá? O que eu falei nas aulas? Você não pode somar porcentagens de valores diferentes, tá bom? Por quê? Porque abril, quando você aumenta, você vai gerar um novo valor, tá? Se você aumenta de novo, você está aumentando em cima daquele valor que você aumentou anteriormente, não é no valor inicial, tá bom? Por isso que não vai dar 0. Então vamos lá. Vamos aqui dividir por partes. O primeiro aumento, tá? O primeiro aumento não foi de 10%? Então aqui é simples, né? Então 10%, quanto é 10% de 2.000? 10% de 2.000 vai dar R$ 200, tá bom? Então quer dizer que no primeiro aumento o celular estava custando R$ 2.200, tá bom? O que aconteceu aqui depois, tá? Depois disso daqui, teve o segundo aumento, tá? O segundo aumento foi de quê? Novamente de 10%. Só que esse 10% que está aqui, ele é relacionado a esse valor aqui, ó, tá? Ele é relacionado a esse valor aumentado anteriormente e não o valor inicial, tá? Por isso que nós não podemos somar esses percentuais, tá? Só podemos somar os percentuais em cima do mesmo valor, tá bom? Então, 10% aqui em cima desse valor anterior, tá? Vai dar quanto? Vai dar 220, tá? Consequentemente, o valor vai ser o quê? 220, 2.200 mais 220 vai dar 2.420, ok? Então é o seguinte, o celular estava custando, depois desses dois aumentos, 2.420, tá? Agora, Rogério comprou com desconto. Então, se ele compra com desconto, tá? Desconto de quanto? De quanto por cento? De 20%, tá? Então, quanto é que ele vai pagar? Você pode fazer dos dois jeitos, né? Calcular 20% em cima desse valor, que esse valor aqui é o valor real do celular, tá? Ó, é real do celular, tá? É do celular, tá bom? Então, vamos lá, 20%. Vamos aqui pegar o jeito mais prático, tá bom? 20%, aqui sim eu posso pegar 10 mais 10, tá bom? Aqui sim, por quê? Porque é em cima do mesmo valor, tá bom? Então vamos lá. Quanto é 10%? 10% vai dar o quê? Vai dar 2.420. Oh, perdão, 2.402, tá bom? Se eu andar aqui a casa uma vez, tá? Então, isso daqui remete que 20%, tá? É apenas somar mais uma vez. Então vai dar o quê? Vai ser 484 reais, tá bom? Isso o quê? De desconto. Consequentemente, ele vai pagar, tá bom? Ele vai pagar quanto aqui em dinheiro? 2.420, certo? Menos 484, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele paga quanto? Se eu for subtrair aqui a minha continha, 2.420 menos 484. Eu vou encontrar um valor real de R$ 1.936, tá? Que está ali na letra B de doido, bem facinho, tá? Então, letra B de bem facinho, tá? Você também poderia fazer de outra forma, tá? Que outra forma é essa? Olha, não é um desconto, não é isso? Não é um desconto. Então, se é desconto,
você pode fazer usando a fórmula de desconto, tá bom? Então, se é desconto de 20%, então esse desconto significa que você vai ter os 100%, tá bom? E vai descontar os 20, tá bom? Então, os 20 você não vai pagar, você vai pagar quanto? Os 80%, tá bom? E 80%, basta você calcular 80% de 2.420, tá bom? Que é aquela continha, né? 80 sobre 100 vezes 2.420, que vai dar aqui a mesma continha, né? 1936. Vai ficar bem em cima do meu rostinho lindo, certo? Que mamãe fez, não é isso? Certo? Que está aí na letra B de bem facinho, tá bom? Letra B de bem facinho, tá certo? Então, vamos lá para a nossa penúltima questão, tá bom? Penúltima questão diz o seguinte: segundo o IPEA, né, IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Economia Aplicada, entre março de 2020 e abril de 2022, o preço médio das carnes aumentou 43%, tá certo? Então, se aumentou, teve aqui uma operação de mais. Se 1 quilo de um tipo de carne custava R$ 22,00 em março de 2020, de acordo com esses dados, essa mesma carne em abril de 2022 custará aproximadamente, ok? Mesma situação daquela questão que a gente fez. Se não encontrarmos o valor, vai ser um próximo a ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui utilizar um jeito mais prático. Se está aumentando, tá? Então, de certa forma, eu posso ver de duas formas, tá? A primeira, 43%, tá bom? De R$ 22,00, tá bom? Então, 43 sobre 100, tá bom? Vezes 22, tá bom? Então, 43 vezes 22 vai ser 946 dividido para 100, tá bom? Que as minhas continhas eu vou encontrar aqui o desconto, no caso aqui o aumento, perdão, o aumento é de 9,46, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Assim, o valor da carne é 22 mais 9,46, tá bom? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar que o valor da carne, depois desse aumento, é 31,46, não é isso? Ok? 31,46, tá bom? Certo? Lembrando que nem aproximadamente, como eu não tenho nenhuma conta aqui, significa que o mais próximo deles é a letra C, tá certo? Agora, eu poderia fazer de outro jeito? Sim, certo? Que outro jeito seria esse? Um jeito seria esse. Seria utilizando aquele aumento, tá? Como? Não é de 43%, então quer dizer que eu vou calcular 143% de R$ 22,00, tá certo? Ó, de R$ 22,00. Então vai ser o quê? 143 sobre 100% vezes 22, tá bom? Então, multiplicando aqui em cima, eu vou encontrar o quê? 3.146, né? Isso, ó, dividido por 100, tá? Fazendo as contas aqui, eu vou encontrar novamente 31,46, tá certo? Como é aproximadamente, gente, nós temos que ver, de acordo com as alternativas, é a que mais se aproxima desse valor, tá? Então, o que mais está próximo desse valor é 31,50 centavos, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa última questão, tá bom? Nossa última questão diz o seguinte, tá? O plano de negócio é o instrumento ideal para traçar um retrato fiel do mercado de restaurantes, contando os cálculos das despesas do restaurante e da lucratividade orçada para que o empreendedor tenha segurança, tá? É um texto tirado lá do Sebrae, tá bom? De acordo com essas informações, vamos ler. Em face do exposto, né, que é isso daqui, considerando que determinado restaurante possua R$ 100.000 de faturamento bruto, 32% das despesas para alimentação, 38% de mão de obra, 14% de despesas gerais e impostos em relação ao faturamento bruto.
Assinale a opção que representa o lucro líquido desse estabelecimento, tá? Então aqui, gente, é bem simples, tá? De acordo com o texto aqui, ele fala que esse valor, ele é fatiado, tá? Então ele vai dizer que os cálculos da despesa, eles são proporcionais, tá bom? Então, o que que isso quer dizer? Significa que eu vou ter um percentual para as despesas, outro percentual para pagamento de pessoais, outro percentual para despesas de modo geral, tá bom? E outro percentual que é para lucro, tá bom? Lembrando que o que é o lucro? O que é o lucro? Olha, o lucro é aquilo que está à venda, não é isso? E eu retiro o custo, tá bom? Então é o seguinte, tudo isso daqui está baseado nessas operações. Então, se eu pegar a venda, a minha venda não foi 100%, certo? Eu tenho que retirar os custos. Que é os custos? Todos isso daqui, ó. Despesa de alimentos, despesa de mão de obra, tá? Os 14% de despesas gerais e impostos, tá bom? Então, eu tenho que retirar essa continha aqui. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, 32, tá bom? 38 e 14%, tá bom? Quanto é que vai dar aqui se eu efetuar essa soma? Então, aqui dá 10, 14, né? Isso, ó, vai 1, tá? Então, 6, 7, 8, não é isso? Ó, 84%, tá bom? Então, se eu tenho aí 84%, tá bom? É só de custo, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Eu vou subtrair aqui os 84% de custo, tá? Sobrando o quê? 16%, tá bom? Minha venda é 100%, ele vendeu tudo, mas o custo é esses percentuais, tá bom? Então, quer dizer que o lucro é 16%, tá bom? 16% de quanto? De 100 mil, tá? Então, aqui é simples, basta calcular 16% de 100 mil reais, tá? Então aqui 16 sobre 100, tá? Vezes 100 mil reais, tá bom? Realizo os meus sonhos de criança, né? Ó, está lá à vista, baby, está lá à vista, baby, tá? Então eu vou sobrar o quê? Aqui eu sobro 1.000, tá bom? E aqui 16. Então, para a felicidade da nação, aqui vai dar 16 mil reais e está na letra C de caramba, bem facinho, tá bom? De caramba, bem facinho, tá certo? Então, espero que você tenha fixado bem o conteúdo, tá? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Até mais.